Está formado o tronco cefálico. Nós sempre iniciamos nosso estudo para poder entender como é que é a estrutura. Bom, o tronco cefálico ele é formado por bulbo raquídeo, ou medula oblongada, a protuberância e o mesencéfalo, beleza? Então, aqui nós vemos tanto a vista anterior como a vista posterior. Ele ocupa a fossa cranial posterior do crânio, está aí à frente do cerebelo. E qual é a sua função? Bom, ele serve como conduto para os ácidos ascendentes sensitivos e descendentes motores. Esses ácidos, pessoal, são as vias, beleza? São as vias que vão levar a informação, beleza? Tanto sensitivo, do tato, da pele ali, beleza? Do toque, beleza? Da dor, para aí o cérebro, para que interprete e me mande aí respostas, né? Respostas motoras aos músculos efetores, beleza? Temos também que conecta a medula, como nós podemos ver na imagem. A medula está aqui por abaixo. Aqui nós temos a decusação das pirâmides. A medula se encerra nessa região, para formar aí a medula oblongada ou bulbo raquídeo, beleza? Então, eles conectam a medula com os hemisférios cerebrais. E esses ácidos, como nós falamos aqui, ácidos ascendentes e descendentes, eles provêm daqui da medula espinhal, que eles vão subir, certo? A informação vem dos órgãos, sejam da pele ali, da pele externa, seja dos órgãos internos, e vão ir direto, saindo aqui, indo direto a informação por meio da medula espinal, até chegar e passando pelo tronco encefálico, onde nós temos núcleos importantes também, e levando essa informação até o cérebro, certo? Em sua maioria, beleza? Temos também que ele contém centros reflexos importantes. Então, o tronco cefálico é importante para quê? É importante no controle da nossa respiração, no sistema cardiovascular, no sistema da consciência, ou seja, no controle da nossa consciência. Então, é muito importante. Por isso que acidentes que acontecem, ou seja, uma pancada aí na sua região, né, cranial posterior, aí na nuca, região nucal, por isso que dizem que é muito perigoso, por causa desse desequilíbrio. Porque se acontecer uma lesão, aí é um tanto de núcleos dos pares craniais que temos, que tem diversas funções do nosso corpo, beleza? Se acontece uma lesão por exemplo, na protuberância ou na medula oblongada, nós temos a disfunção de muitos nervos, beleza? O que pode ocasionar aí a morte, beleza? Então, ele tem, o tronco cefálico tem a função de servir de conduto para essas vias, tanto ascendentes, sensitivas, descendentes motoras, conecta a medula com o encéfalo, beleza? Ou com os hemisférios cerebrais, e também tem os centros reflexos de controle de respiração, sistema cardiovascular, controle da consciência, gastrointestinal, beleza? E também é centro aí, ó, contém os núcleos importantes aí dos pares craniais. Então, nós temos aí o oculomotor, o nervo troclear, nervo trigêmeo, nervo abducens, que nós temos o facial e o intermédio, que é o vestíbulo coclear. Tudo isso nós vamos ver em pares craniais, beleza? Aqui no bulbo, né, aqui é o surco bulbo protuberancial, essa região onde nós temos o núcleo abducens, o nervo, a região aparente do nervo abducens, facial e vestíbulo coclear. Temos também na região da medula oblongada, nós temos no surco pré-olivar o nervo hipoglosso e o retroolivar nós temos o glossofaríngeo, o nervo vago e o nervo acessório, beleza? Então, gente, é muito importante, o tronco cefálico é muito importante porque contém os núcleos e as regiões aparentes dos nervos craniais, beleza? Dos nervos cranianos, ou seja, os pares craniais de 3 a 12, beleza? Então, do oculomotor ao hipoglosso, beleza? Quais os limites do tronco cefálico? Nós temos aí superiormente, nós temos as cintichas ópticas, como temos aí o tracto óptico ou cinticha óptica, e inferiormente nós temos a decusação piramidal, que é formada aí pelas vias córtico-espinais, beleza? A configuração externa, nós temos aí o bulbo raquídeo. Na sua configuração externa, o bulbo raquídeo tem que características? Bom, ele possui aí uma superfície anterior e posterior, e é separado da protuberância por meio desse surco, o surco bulbo protuberancial, que acabamos de falar, que é a origem aparente dos nervos 6, 7 e 8, ou seja, nervo abducem, facial e o vestíbulo coclear. A sua superfície anterior apresenta uma linha média ou um surco médio anterior, como nós podemos ver na imagem. Apresenta também um agulheiro cego, que é uma pequena fossita superior ao surco anterior. E entre elas, ou seja, intermédia a ela, nós temos o nervo abducem saindo por ela. Nós temos aí também a pirâmide, as pirâmides, que são os engrossamentos que estão a cada lado do surco médio. E nós temos a decusação piramidal, beleza? Como nós falamos aí, que é formado pelo cruz, ou seja, pelo cruzamento das fibras córtico-espinais descendentes, ou seja, motoras, que cruzam ao lado oposto. Aí é onde há a separação da medula, né, para uma medula oblongada, beleza? Ou bulbo raquídeo, beleza? Nós temos as olivas, que estão aí mais pegadas lateralmente às pirâmides, e elas são produzidas pelos núcleos olivares inferiores, separados pela pirâmide pelo suco pré-olivar, que é a origem aparente do nervo hipoglosso, o nervo aí que controla a motricidade dos movimentos da língua, da nossa língua, beleza? Nós só estamos falando agora por causa dessa motricidade da língua, tranquilo? E ela é dada por meio do nervo hipoglosso. São separadas dos pendúculos cerebelosos inferiores pelo surco retroolivar, e o surco retroolivar é a origem aparente de 3 pares craniais importantes. Temos ele, os nervos glossofaríngeo, fago e o nervo acessório ou espinal, como tínhamos falado. Na superfície posterior do bulbo, nós temos a porção inferior, ele está relacionado à porção inferior do piso do quarto ventrículo. Nós temos aí o surco médio dorsal, certo? Na sua linha média. Temos o tubérculo grácil, formado produzido aí pelo núcleo grácil, o delgado ou de Gol.
Temos aí também o tubérculo cuneiforme, certo? Tem um engrossamento por fora do tubérculo graço, que é separado aí pelo sulco intermédio posterior, e ele é produzido pelo núcleo cuneiforme ou de Burdatti, beleza? Está aí o sulco intermédio posterior. Agora nós temos aí que ele forma também a parte do piso do quarto ventrículo com as seguintes estruturas. Nós temos o trígono do hipoglosso, que é a ala branca, certo? Lateral ao sulco médio posterior. Temos também o trígono do vago, que é na ala gris, certo? Que é inferior ao trígono do hipoglosso. Temos também as estrias medulares, superior aos trígonos, e o óbex, que é o vértice inferior do quarto ventrículo. Beleza? Na protuberância, pessoal, nós temos aí. Que características possui a protuberância? Bom, ela possui também uma região anterior e uma região posterior. Ela possui, na superfície anterior, temos os rodetes piramidais que formam esses pedúnculos cerebelosos médios, onde forma esse pedúnculo cerebeloso médio, beleza? Temos o sulco basilar, onde vai passar a artéria basilar. Muito importante, artéria basilar, porque as artérias vertebrais vão passar por aqui. Quando eles chegam neste ponto, no sulco, provavelmente, assim, praticamente no surco protuberancial, ela dá sua rama terminal, que é a artéria basilar, e ela vai subir por esse surco, beleza? Na protuberância. É a origem aparente de um par muito importante, um nervo trigêmeo, beleza? É o único par cranial com origem aparente na protuberância. O nervo trigêmeo, pessoal, que é um dos nervos maiores dos pares craniais e também de maior importância, certo? Vão inervar o que é a rama frontal, vão inervar a maxila da gente, a região maxilar da gente, a região da mandíbula, beleza? Toda essa parte aí do nosso rosto, beleza? Da nossa cara e crânio, eles vão inervar. Então é muito importante, nós vamos ver eles também em pares craniais, beleza? O surco protuberancial, como nós acabamos de falar, que é a origem aparente dos nervos aí, 6, 7 e 8. Na sua superfície posterior, ela forma, na verdade, a metade do piso do quarto ventrículo, e nós temos aí as estruturas no surco médio posterior, temos a eminência média, nós vemos que é uma elevação alongada a cada lado do surco médio dorsal, temos também a eminência teres, ou colículo facial, beleza? Que ela é formada, pessoal, pela rodicha, ou seja, pelo joelho, ou seja, quando o núcleo do nervo facial passa ao redor do núcleo abdúcen, beleza? E forma essa protuberânciazinha aí. Então é por isso que ela é chamada de eminência teres ou colículo facial, que é inferior à eminência média, mas é produzida pela raiz do nervo facial, beleza? Que ele se enrola ao redor do núcleo abdúcen. Nós temos o sulco limitante. O sulco limitante é lateral à eminência média e temos também a área vestibular, por fora do sulco limitante, produzida pelos núcleos vestibulares. No mesencéfalo, como nós estamos vendo aqui a característica de cada um, beleza? É importante que vocês tenham isso na teoria, beleza? Peguem bem a teoria e depois venham ver as aulas, vejam parte por parte, certo? Que isso é importante. Que característica possui o mesencéfalo? Bom, ele possui uma superfície também anterior posterior, está separada da protuberância pelo surco ponto mesencefálico ou pedúnculo protuberancial. Temos na sua superfície anterior os pendúculos cerebrais, que é formado pelos ais córtico espinal. Temos também a fossa interpenducular, beleza? Que é na linha média, aí, uma depressão profunda na linha média, está limitada por cada pé penducular, e também é origem do nervo oculomotor, origem aparente do nervo oculomotor, beleza? Lembrando que quando formos ver os pares, nós vamos entender que a origem real é a origem onde está localizada os núcleos deles. Então, os núcleos estão localizados na porção interna do tronco encefálico. Externamente, como nós podemos ver, é a origem aparente. Se eu vejo, é a aparência. Então, origem, aparência do nervo oculomotor. É aí entre a fossa, certo? Aos lados da fossa, do pedúnculo, fossa interpenducular ou fossa aí, pedúnculo ou ponto mesencefálico, beleza? Nós temos também a substância perfurada posterior, que são as perfurações do piso na fossa interpenducular, certo? Com muitos vasos sanguíneos aí pequenos. E por último, nós temos os tubérculos mamilares e o infundíbulo, certo? Na profundidade da fossa interpenducular. Na superfície posterior, temos os colículos, pessoal. Muito importante isso, é uma característica do mesencéfalo, que são os 4 colículos posteriores, ou tubérculos quadrigêmeos, né? Que são eminências aí redondas, que estão divididas em superior e inferior. Superiormente, a nível superior, nós temos a formação aí do nervo oculomotor, e temos inferiormente aí a origem do nervo troclear, beleza? Origem aparente do nervo troclear, que é na linha média por debaixo dos colículos inferiores, a nível dos colículos inferiores. É o único par cranial que tem a sua origem aparente na cara posterior do tronco encefálico. Também é muito importante essas informações. Bom, agora vamos falar sobre o quarto ventrículo. Onde ele está localizado? Bom, ele está localizado posterior à protuberância, como nós podemos ver. Posterior à protuberância e ao raquídeo, ou medula alongado, e está localizado anterior ao cerebelo. E quais são os seus limites? Bom, nós temos o teto, posteriormente em contato com o cerebelo, temos o velo medular superior e inferior, que é formado pelos plexos coroides, beleza? Principalmente o velo medular inferior, que se estende aí pelos pedúnculos cerebelosos inferior. Já o velo medular superior se estende pelos pedúnculos cerebelosos superiores,
superiores é formado pela lâmina triangular de substância branca. Lateralmente, nós temos os pedúnculos superior e inferior. E no piso, anteriormente, nós temos a fossa romboidea. E a fossa romboide ela se divide em dois triângulos por uma linha imaginária. Nós temos superiormente o cara posterior da protuberância, nós temos a eminência média, como nós estamos falando, algumas características aqui, né? Como nós já tínhamos falado. Está na região posterior da protuberância, nós temos a eminência média, nós temos a eminência teres, que é uma protrusão, como nós falamos, que faz a rodicha do sétimo par cranial, que é inferior à linha média, que ele faz ao redor do núcleo do nervo abdúcen. Temos as áreas vestibulares, e inferiormente temos o trígono do hipoglosso, trígono do vago, estrias medulares e o óbix. Beleza? Então, esses são os limites do quarto ventrículo. Agora, na configuração interna, vamos ver os núcleos que aí fazem parte. Beleza? Quais são as características da configuração interna? Temos que aí ela é formada por substância gris, onde os núcleos dos pares craniais estão, e os núcleos próprios também do tronco cefálico. E também formada por substância branca, certo? Que formam aí os ácidos, as vias, os fascículos, e se distribui ao redor das colunas nucleares. Entendeu? Substância. Aqui nós encontramos as substâncias grises, onde estão os núcleos. E ao redor dela nós temos a substância branca, beleza? Que formam aí os ácidos, certo? Ascendentes ou descendentes. Ascendentes. Nós temos sensitivos, descendentes, motores. Como se classificam os núcleos dos pares craniais? Eles se classificam em somatomotor, ou seja, nós temos os que são apenas motores aí. Nós temos um núcleo oculomotor, temos um núcleo troclear, o núcleo motor ocular externo do núcleo abdúcen, nós temos aí o núcleo do nervo hipoglosso, temos o núcleo motor do nervo trigêmeo, temos o núcleo do nervo facial, e aqui podemos ver, pessoal, e aqui podemos ver a da eminência teres, olha como é que acontece, é o colículo facial. Essa protrusãozinha que tem aqui, do colículo facial, é por causa da porção onde passa o nervo facial ao redor do núcleo do nervo abdúcen, que nós podemos ver. Nós temos também o núcleo ambíguo, beleza? Que é formado pelos nervos glossofaríngeo, vago e também o acessório. Temos os visceromotores, ou seja, nós temos o núcleo intrínseco do olho, temos o núcleo lacrimonasal, temos os núcleos salivar superior e inferior, o núcleo dorsal do vago, e somatos sensitivos nós temos o núcleo trigêmeo, núcleo coclear, tanto anterior como posterior, o núcleo vestibular. Temos também os vísceros sensitivos, como os núcleos do fascículo solitário. Beleza? No fascículo solitário, nós temos aí os pares, os núcleos dos pares 7, 9 e 10. Quais são os núcleos próprios do tronco cefálico? No mesencéfalo, temos a substância nigra, que é uma via extrapiramidal. Temos o núcleo rojo, que é a via extrapiramidal e cerebelosa. Temos o núcleo dos tubérculos quadrigêmeos superior e inferior, que é uma via óptica e auditiva. Temos na protuberância os núcleos pontinos, os núcleos do corpo trapezoide, os núcleos olivar superior, e no bulbo nós temos o complexo olivar inferior, núcleos delgado e cuneiforme, núcleo aciforme ou infundibular. E essas relações, pessoal, que nós falamos aqui, é importantíssimo que vocês possam ter em conta, beleza? Principalmente se tratando de provas orais, beleza? Eles vão perguntar na protuberância, por exemplo, quais núcleos são os próprios do tronco cefálico. Você vai ter que dizer, bom, temos lá os núcleos pontinos, os núcleos do corpo trapezoide, os núcleos olivar superior. No bulbo, qual é? Bom, nós temos o complexo olivar inferior, o núcleo delgado, cuneiforme, e o núcleo arciforme ou infundibular. Beleza? Então, funciona dessa maneira. Então, as aulas estão sendo ali dedicadas a vocês como se fosse uma preparação. Na verdade, é uma preparação para a prova, né? Beleza? Qual é a irrigação do tronco encefálico? Bom, isso aqui é muito importante e muito perguntado. Beleza? O tronco encefálico, ele é irrigado pela artéria cerebelosa infero-posterior, que é rama da artéria vertebral, como nós podemos ver aqui, artéria vertebral de ambos os lados, e ela vai dar a sua rama aqui inferior, beleza? Que é a artéria cerebelosa infero-posterior. Temos também, ela rodeia o bulbo raquídeo, né, o inervando. Temos a artéria cerebelosa antero-inferior, que é rama da artéria basilar. Vem as artérias vertebrais, formam a rama terminal, que é a artéria basilar. E da artéria basilar nasce aí a artéria cerebelosa antero-inferior, que é a rama colateral dela, e rodeia a protuberância. E temos também a artéria cerebelosa superior, pessoal, que é uma rama colateral da artéria basilar e rodeia o mesencéfalo. Além das ramas das artérias cerebral posterior, beleza? Que é a rama terminal da artéria basilar, e que dá artérias aí quadrigêmea e artéria também coróidea posterior como suas ramas, beleza? Então é isso, pessoal. É uma aula com muito detalhe, com muitas estruturas, beleza? Mas estudem etapa por etapa, beleza? Não deixem para depois esses estudos, porque serão importantíssimos para entender as vias, os pares craniais, beleza? Da melhor maneira, tranquilo? Então, qualquer coisa, estamos à disposição.